Oi, bom dia. Estamos aqui no programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Estamos recebendo a doutora Lidiane de Campos Baldo. Vou aguardar a entrada das pessoas, né? E enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre o currículo da doutora. Seja bem-vindo, Aloysio, Alain. Perfeito, agora está normal, maravilha. Então, a doutora Lidiane, ela é advogada, especialista em direito de família e sucessões, direito sistêmico, advogada sistêmica, pós-graduada em direito civil e processo civil, pós-graduada em direito das famílias e sucessões, presidente da Comissão de Direito de Defesa das Pessoas com Autismo na OAB Minas Gerais e vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico também em Minas Gerais, facilitador em constelações sistêmicas familiares e estruturais, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, pós-graduando em Direito Sistêmico, atuante em Direito Civil, Consumidor, Família e Mediação de Conflitos. Ela coordena e atua como facilitadora nas oficinas de constelações sistêmicas, com atendimentos em grupo e individuais com as técnicas de Bert Hellinger, advogando em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, e Altinópolis, São Paulo. Ela já está aqui, vamos lá, vou convidá-la. Olá. Olá, agora tá bem tranquila a sua voz. Eu acho que não vai. Vamos ver se não vai travar. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos. Sim, agora sim ficou bom. Lidiane, seja muito bem-vinda. Sim, gratidão. Eu agradeço o convite. Nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico até, né? Mas vamos trazer com ele a visão sistêmica, né? Dessa maneira nós vamos contribuir grandemente para toda essa sociedade, né? Para todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, participarem durante o nosso programa. E eu vou pedir que as pessoas participem mesmo, né? Estejam junto comigo. Então nós vamos falar sobre poder e gênero por uma visão sistêmica. Então, eu peço que você inicie suas considerações e a gente vai fazer aqui um bate-papo, tá bom? Poder e gênero é um tema muito amplo. Diane, Tá travando, né? o Alan está dizendo que pode ser que você esteja com ele aberto, tem que fechar ele. Por isso que está dando eco. Eu tenho que fechar. Onde fica? Entendi. Ok. Meu vídeo, né? Deixa eu tentar fechar. Peraí. Não, peraí. Cancelar para compartilhar. Parar de compartilhar vídeo com a doutora Vanessa, visualizadores. Não, o vídeo você continua, mas você deve estar deixando o áudio ligado em algum lugar. Peraí. O áudio, peraí. É porque agora eu percebi que quando eu estava sozinha, estava normal. De ajuda técnica da Mayara, por favor. Tá dando para ouvir agora? Dá para ouvir muito bem. É a minha fala que fica dando eco. Fala aí. Entendi. Você está Porque eu ligada coloquei somente o no fone Instagram? certinho. Eu estou somente no Instagram. Peraí, deixa eu ver se está aberta outra coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas assim... Isso. A Mayara está dizendo que dá para ouvir no seu celular. Então, assim, não está de alguma maneira tá ligado. Por exemplo, quando a gente fica com dois celulares ligados no Instagram, acontece isso. Se a gente deixa o computador, o celular, também acontece isso. Sim, mas aí eu não liguei no computador, liguei só no celular mesmo, no Instagram. Não, o áudio da live está escoando, porque dá para ouvir a Vanessa no seu celular. Entendi.
Tá dando para ouvir você aqui. Meu Deus, essa parte técnica eu não sou muito boa, mas eu tentei pôr o fone certinho para não ouvir nada externo, porque eu estou em casa. O que mais assim que você acha que eu devo fazer além disso? Eu vou te dar uma sugestão. Eu vou passar o seu contato para a Mayara. E tenta sem o fone. Vamos ver. É que eu tô com medo de ouvir alguma voz de fundo na rua. Pronto. Vamos tentar sem fone. Vai aí. Sem fone. Sem fone deu certo. Deu, né? Eu só preciso aumentar o volume, senão eu não vou te ouvir no meu. Pronto, aumentei o volume. Pronto. Pus o celular no notebook aqui encostadinho, tá tranquilo. Agora tá bom? Eu só quero que vocês confirmem para mim. Bom, agora? Ah, tá perfeito. Ó. Às vezes era até o fone. Essa questão. Pode ser. Então, perfeito. Seja bem-vinda, Daniela, Aloísio. Vamos lá, vamos iniciar então. Nosso assunto ele é maravilhoso. Nós vamos falar sobre poder e gênero. Vamos lá, Lidiane. Sejam bem-vindos. A doutora, vou chamar de doutora não, Vanessa já me apresentou. Vamos tirar essas nomenclaturas aqui, né, no nosso bate-papo. E a questão do poder e do gênero, é muito amplo esse tema. Uhum. Então, assim, na visão sistêmica ainda, né, amplia muito, né? Então, assim, como que eu poderia dizer, né? Tem, assim, a psicologia existencialista, né? Que fala da diferença entre o homem e a mulher, a importância dos dois, ambos são importantes, né? Sem o homem, sem a mulher, não existiria vida. Então, todos nós viemos, digamos que de um óvulo e do espermatozoide. Então, ambos são importantes. Eu não consigo fazer muita distinção, mas a mulher, quando nós falamos da mulher, o que acontece, assim, vamos olhar para a atualidade em si, a questão da mulher. A mulher anda muito sobrecarregada, a mulher anda muito atarefada, então a sobrecarga em cima da mulher é muito maior. Não, mais ou menos eu sinto isso nesse momento. Ainda mais passando por esse período de pandemia, né? A gente tem observado muito essas questões, né? Da dificuldade da mulher nos papéis aí. Eu colocaria o seguinte, né? A visão sistêmica, ela traz a grande importância do homem e da mulher, claro. Quando você tem uma visão sistêmica, você não vai entrar nessa luta de poder. A luta de poder onde quem é mais importante, quem é mais poderoso, quem consegue, quem não consegue. Uma luta que vem já há muitos anos, né, e que vem preenchendo aí o nosso inconsciente coletivo, posso colocar assim, né? Todos nós temos uma mente inconsciente pessoal. Existe uma mente inconsciente familiar, nosso sistema familiar, e existe a mente inconsciente coletiva, que Jung falava muito sobre isso, né? O que acontece com a mente... já começou aqui o pessoal participar. O que acontece? Essa questão igualitária aí, eu acho que o homem deixa a desejar em muitos aspectos. O que acontece com a mente coletiva? A mente coletiva, ela vai entrando em informações, às vezes através da mídia, né, através de formadores de opinião. Então, quanto mais se coloca foco em algo, aquilo vai crescendo, né? E o que vem crescendo durante os tempos? Vem crescendo a luta pelo poder entre gêneros, né? Então, nós temos aí um movimento feminista que começa uma luta com uma bandeira, a bandeira da igualdade, a bandeira igualitária, né? E começa, então, essas mulheres serem empoderadas e começam essas mulheres tomarem um lugar, né? Um lugar de poder mesmo. Elas começaram, a partir daí, né, a serem autossuficientes, principalmente na questão financeira. Mas essa questão da autossuficiência, eu poderia dizer que é uma ilusão, né? Porque se a gente olha pela visão sistêmica, ninguém é autossuficiente.
Nós vivemos de relacionamento, nós vivemos da rede, nós precisamos nos relacionar, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Começou, então, uma questão que é o que você falou, né? A mulher começou a se sobrecarregar, porque agora a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida do trabalho, e ela começa com um monte de afazeres, onde ela se sente sobrecarregada. E o homem? Como fica o homem nessa situação? Né? O homem também começa a se sentir deslocado. Qual o meu papel aqui nessa casa? O que eu devo fazer? E aí começa novamente uma luta, né? Por exemplo, dentro do direito de família, direito das famílias, começa uma luta onde, por exemplo, a gente vê as questões de guarda de crianças, né? Que é o que a Luísa trouxe para a gente. Que ótimo seria que o homem pudesse ajudar com os filhos de maneira igualitária. Essa é a visão do homem, né? Como diz o Carlos Bair, que é o presidente da FIFA, ele diz assim, do novo pai, né? Do pai que quer colaborar com as questões da casa, dos filhos. E você vê que, de uma certa maneira, quando isso vai para a justiça, né, Lidiane, existe ali uma luta pelo poder, em nome do gênero. São homens lutando com mulheres, pelo poder. E é o poder, porque quando você olha o inconsciente, é o poder de quem vai ficar com o filho, de quem vai decidir a vida do filho, de quem vai administrar a questão financeira da pensão alimentícia, né? Então, existe aí algo inconsciente de quem tem mais, se dividindo entre homem e mulher. E o que a gente consegue trazer como resultado disso, como uma possibilidade de realmente progresso? É a visão sistêmica. A visão de que homem tem a sua posição dentro da família. E ele precisa da mulher. Porque a mulher também tem a sua posição definida. E quando conseguem se orientar nesse sentido, não lutam mais pelo poder. Agora utilizam seus poderes específicos que temos e se complementam. Não é verdade? Faz sentido isso? Sim. Faz sentido, porque se cada um com as suas habilidades encontrar o equilíbrio nas relações e a comunicação, que a gente vê que a questão da comunicação é muito importante. Você, como advogado, como facilitador de constelação, como psicólogo, como profissional da ajuda, quando você consegue fazer com que as partes olhem para essas questões e a partir daquele momento começa a fazer um pouco diferente do que os antepassados fizeram. Não, minha mãe foi assim, meu pai foi de outra forma, mas eu posso fazer um pouquinho diferente, numa humildade extrema e uma reverência profunda em relação à figura dos pais. Quando a pessoa entra nesse quesito, quando você faz essa facilitação, é o meio do caminho, né? Nós, como advogados de família, psicólogos e terapeutas, nós temos que ficar no meio do caminho e trazer as partes para esse olhar. Quando você consegue fazer isso, cada um vai assumir o seu lugar dentro do sistema, o seu papel. Porque cada papel é muito importante. O papel da mulher, o papel do homem. E você dá o empoderamento para as partes para que elas possam ser as protagonistas das suas próprias histórias. Não se excluindo o que aconteceu no passado, muito pelo contrário, incluindo aquelas habilidades. É como se existisse um leque, aqui tem uma figura, um exercício sistêmico do Bert Hellinger, que tem um leque atrás, né, dos nossos antepassados, são várias figuras atrás. Quando você consegue chegar no equilíbrio, você consegue ver aquele leque no formato de arco-íris, na sua frente. Você pega todas as habilidades que estão atrás de você, você carrega de forma sistêmica e traz a serviço de algo maior. Então, por exemplo, numa disputa de guarda, a mulher entra com ação de dissolução de união estável litigiosa, foge de casa, monta uma casa de qualquer jeito,
Olha a atitude de criança, né? Eu fugir, eu não dar conta da situação e fugir. Não estou aqui para julgar essa mulher, não, gente. Eu estou aqui para mostrar a atitude dela. E aí, quando você começa o trabalho de facilitação com jeito, começa a mostrar para ela a importância do homem na vida dos filhos, quando a criança não aprende na escola, tem uma dificuldade nas matérias de matemática, né, matemática principalmente, que ela não consegue somar o pai e a mãe dentro do inconsciente dela. Então, ela começa a ter dificuldade de aprendizagem, começa a ter dificuldade na parte social. Isso reflete de forma muito forte nos filhos, né? Os filhos não conseguem ir para a vida, porque eles ficam no meio do emaranhado do casal, ali, do conflito em si. E aí, o que acontece? Na medida que você deixa aquele momento de raiva, dá um passo para trás, fica no seu lugar como advogado, não entra no jogo. E as coisas vão acontecendo, vão fluindo naturalmente. Até que chega um momento, você fala, posso ligar para outra parte? Porque o que está acontecendo agora, Vanessa? O juiz, não sei se... tem várias decisões diferentes no Brasil, mas mais ou menos com o mesmo parâmetro na área de família. Então, como nós não estamos tendo acesso ao fórum, às audiências de conciliação, o que acontece? Aquela primeira audiência que estava marcada, todas foram desmarcadas. E o juiz está soltando despacho nos processos, dizendo para que nós, advogados, possamos, que nós somos essenciais à justiça e que nós temos que usar as mediações de conflitos, né, de acordo com o CPC e o artigo 125 do CNJ, a resolução 125 do CNJ, para facilitar a resolução do conflito e juntar no processo uma minuta do acordo. Uma proposta ou juntar uma proposta quando você não tem acesso a outra parte, ou já juntar uma proposta para ser homologada posteriormente, já assinada pelas partes. Principalmente aqueles assistidos de baixa renda, aquelas pessoas que constituem advogados pela Defensoria Pública, pela nomeação de advogados dativos, que é o caso aqui de Minas Gerais, tem muito essa nomeação de advogado dativo. No estado de São Paulo, tem a Defensoria Pública e o convênio, que também essas pessoas, é uma forma delas terem acesso à justiça. Então, muitas vezes, a dificuldade, né, às vezes, dos advogados, nessa questão de ligar para a parte contrária, né? Sim. Aquela resistência, né? Nossa, mas eu entrei com divórcio litigioso, entrei com um processo litigioso de guarda, e agora? Não, você tem que ser humilde. Desce do salto, respira fundo, se coloca no papel de facilitador. Perfeito. Liga para outra parte. Na conversa, você ouvindo os dois lados de forma imparcial, você consegue dar as ferramentas necessárias para a reflexão do homem e para a reflexão da mulher. Nesse momento, eles têm a possibilidade de empoderamento de forma igualitária, onde eles vão criar consciência dessas possibilidades. Olha, agora, com a pandemia, o juiz despachou, ele solicitou que nós como advogados, facilitasse esse conflito, porque nós não temos data prevista para audiência. E muitas pessoas não têm acesso à internet, a uma internet que funcione, que consiga fluir. Muitos não têm um celular adequado para poder assistir. Muitas pessoas não conhecem, não conseguem mexer nessa ferramenta. Eu mesmo trabalhando direto com isso. Às vezes a gente tem dificuldade, acontece alguns gargalos ali na hora que a gente tem que entrar, sair de novo. E às vezes muitas pessoas não vão ter acesso à tecnologia. Então, olha o papel do advogado nesse momento, de facilitar que o homem e a mulher se tornem iguais, cada um no seu papel e cada um com as suas habilidades, para o melhor interesse dos filhos. Isso eu achei lindo, gente. Quando eu peguei os despachos do juiz, tem juiz no estado de São Paulo, também advogo no estado de São Paulo. O que eles estão fazendo?
eles estão passando para os advogados oficiarem empresas. Os advogados estão tendo um papel, assim, nós estamos trabalhando de oficial de justiça, de carteiro, aumentou o nosso trabalho nesse sentido, né? O nosso empoderamento também aí de resolver. E tem lugares em Minas que os juízes estão pedindo para que os advogados façam a autocomposição dentro dos seus escritórios. Então, olha o empoderamento que nós, como advogados, estamos tendo nesse momento. Então, é muito importante a visão sistêmica nesse aspecto. Porque aí você não vai olhar só de um lado da questão. Você vai ter o olhar ampliado, tanto para o homem quanto para a mulher. E saber e dar poderes para que cada um tenha consciência e que possa agir de acordo com as suas possibilidades. Então, hoje mesmo à tarde tem alguns clientes que vão lá assinar acordos. Então, eu já facilitei tudo a gente acaba facilitando tudo por telepresencial, faz a videoconferência telepresencial, depois faz o acordo, depois eles vão no escritório presencialmente apenas para assinar, né? E é muito lindo o movimento, gente. Um homem que estava resistente a assumir a guarda compartilhada, depois que você conversa ali, dá um empoderamento para ele procurar outro advogado, para o outro advogado entrar em contato, para o melhor interesse de todos. Quando você conduz dessa forma, para te falar a verdade, o homem não quis procurar outro advogado. Ele tinha como procurar a Defensoria Pública, ele tinha como procurar a OAB, dei todos os poderes para que ele, dentro dos seus direitos, adquirisse um advogado, mas ele não quis. Ele vai no escritório, um advogado vai serve para equilibrar as partes e fazer o acordo. Todos assinam juntos. Então, olha que lindo. A pessoa que estava com resistência de visitar os filhos, aí eu falei, você não é visitante dos seus filhos. Você vai conviver com seus filhos de forma igualitária. Perfeito. Você tem que ajudar a decidir nas questões das crianças, de escola, médico e todos os quesitos que envolvam as crianças. Sim. Não existe mais relacionamento. Acabou o relacionamento de vocês casal. como casal. Sim. Mas não acabou o papel de vocês como pai e mãe. Então, assim, a partir do momento que eles deixaram a raiva para lá e começaram a enxergar esse ponto, tudo fluiu para um acordo. Às vezes um valor que queria receber em dinheiro estava sendo firme ali por causa daquele valor. A outra parte reflete, não, eu posso receber um pouco menos, mas o pai ter mais acesso aos filhos, ele me ajudar de outra forma, com transporte, ou estando mais próximos aos filhos, né? E o engraçado é que a gente vai conversar, essa questão do telepresencial é meio complicado, porque às vezes você vai conversar com um cliente, às vezes os filhos estão juntos na casa, sim, todos ali. Aí eu falo, olha, mas as crianças estão aí com você? Sim, elas estão, mas elas sabem de tudo. Olha para você ver como que as crianças estão vulneráveis, né? Sim. Elas assumiam aí um papel que não é delas, né? Tomar a dor dos pais. Então, isso vai refletir nas crianças, quando as partes falam, não, nós somos adultos, nós iremos resolver o término do relacionamento. As crianças não têm nada a ver com isso. Então, até isso é importante, que a hora que as crianças elas ouvem essa frase, é um alívio para elas. Claro. Tirou aquele peso da culpa das costas delas, né? Porque, assim, a gente vê que muita criança... Então, por exemplo, aqui tem um projeto de prevenção à violência doméstica. Então, eles me convidaram para conhecer o projeto. Aí nós fizemos uma reunião, tudo, e os policiais me contaram
que as crianças pegam o celular da mãe, que está bloqueado, porque Lei Maria da Penha tem que fazer o bloqueio, né, do contato. Aí eles orientam elas a bloquear o ex-parceiro, o ex-namorado, o ex do celular. Só que os filhos, quando envolve filhos, os filhos vão lá, desbloqueiam o pai, escondido da mãe, para poder conversar com o pai. Olha a força, né, do amor, né, que tem aí entre pai e filho. Então, assim, mesmo a mãe, medida protetiva, tudo, e a gente sabe que a medida protetiva, muitas vezes, ela vai ajudar, sim, ela é algo necessário em alguns casos. Mas se a gente observar, quando envolve criança, a gente tem que observar muito a questão da exclusão. Da alienação parental, né? Da alienação parental, porque se você for colocar... lógico, tem gente que usa a legislação da alienação parental de má fé, faz falsas acusações, utiliza os mecanismos que nós temos para ajudar, para emaranhar o conflito ainda mais, causar mais exclusão ainda. E da mesma forma a Maria da Penha. Maria da Penha também é bastante usada, denúncias falsas, também com esse objetivo. Na verdade, a questão foi o que a gente conversou num outro programa, a questão não está na lei, né? A lei ela foi criada com o objetivo de realmente contribuir para os relacionamentos. O problema está na pessoa mesmo, no caráter da pessoa. Utiliza a lei. O caráter, né? Inclusive do advogado, né? Que se alinha, né? Para essa luta de poder. Isso é uma questão que eu queria falar. Eu achei muito, muito importante você ter abordado a questão do advogado, né? Quando você falou para o advogado descer do salto, né? E ir em busca desse acordo, apesar dele ter dado entrada num processo litigioso. Então, trazendo aqui para o nosso tema, o advogado, ele também acaba coadunando com esse tipo de prática, né? De alguma maneira, existe aí sistemas que são semelhantes do advogado e do seu cliente. Então, quando o advogado ele já entra com um processo litigioso, já existe ali uma intenção de litígio. Aí vem uma pandemia, vem uma situação onde os juízes passam esse tipo de informação, né, de pedido, vamos colocar assim, para que o advogado se coloque numa posição de facilitador para aquele que é litigioso, que entrou com litígio, né, ele precisa bastante do auxílio da visão para que ele possa realmente compreender que o papel dele é resolver o conflito, e o conflito do cliente dele, não o seu próprio conflito, que de alguma maneira é semelhante ao do. Isso acontece bastante. Acontece muito. Inclusive até com magistrados, né? Sim. Se o magistrado tiver um intrincamento ali com aquela questão que ele vai julgar, e ele não saber separar o papel dele como magistrado, a lei e a vivência dele com a sua história, a vivência dele, os antepassados, os conflitos internos dele vão refletir na decisão dele, né? Na sentença do juiz, né? Então, tudo está ligado, né? Então, tanto os advogados como também os juízes e os promotores também, principalmente nessa área de direito de família, né? Sim. E muitos profissionais dessa área adoecem. Se eles não souberem o lugar deles no conflito, se emaranhar no conflito, automaticamente eles vão adoecer. Aí a gente entra no quesito ordens da ajuda, né? Sim, eles puxam a dor para eles, né? Eles viram os sente o corpo pesado, né? Mal-estar. Aí vocês não sabem por quê. Por que eu estou assim? Onde está o desequilíbrio, né? Então, assim, aí entra a questão da mulher também. Vamos voltar para a mulher, do gênero, né? Da dificuldade que elas estão tendo de ficar na sobrecarga de tantas coisas, né? De tantos afazeres, né? Será que também as mulheres não têm assim que aprender
formas de facilitar a comunicação e trazer esses homens para poder servir dentro do sistema de forma ampliada também. Olha, eu vou fazer isso, mas você vai fazer aquilo. Saber chamar a pessoa para comunicação e ter uma comunicação mais efetiva em relação a isso. Mas o que acontece? Muitas vezes nossos sistemas para trás, das nossas avós, das nossas mães, nos remete, às vezes, a fazer um papel de mulher impetuosa, né? De mulheres que passaram por muitos abusos, por muitas dificuldades em relação ao masculino e que elas vão carregar isso nas próximas gerações também. Mulheres que não deixam os pais terem acesso aos filhos. Mas elas não fazem isso, gente, de forma, às vezes, consciente. A maioria dos casos é de forma inconsciente. Eu carrego isso comigo. E como mudar? Como olhar de uma forma diferente, fazer diferente um pouco? Dar um passo para frente, sem, é lógico, excluir quem veio antes. Então, trabalhando com as mulheres, você consegue fazer com que elas consigam enxergar isso. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora com a pandemia? Muitas mulheres procuram escritório, inclusive advogadas, com questões relacionadas ao divórcio. Aí a gente vai fazer uma prática sistêmica de âncoras, por exemplo, que coloca a mulher no papel de casada e uma âncora para ela como divorciada. O que acontece na hora que vai fazer esse exercício sistêmico, essa prática sistêmica? Muitas conseguem enxergar que elas não ficam bem no estado divorciado, elas querem continuar casadas. Aí elas vão ver o que desequilibrou. Muitas fizeram muito. Eu atendi 2 casos seguidos de mulheres, elas trabalhavam, traziam dinheiro para dentro de casa, praticamente sustentava toda a casa, ainda cuidava do marido, cuidava dos filhos, cuidava de tudo. E aí muito desequilibrado, ao ponto do aí pedir o divórcio. Falhou um pouquinho, Lidiane. No caso, repete, por favor, elas sustentavam, faziam tudo e houve um desequilíbrio no relacionamento. Houve um desequilíbrio em todas as áreas, né? Na área financeira, na área de atribuição de tarefas ali, domésticas, de várias atribuições que cabiam serem, vamos supor, equilibradas entre o casal. A mulher passou a ter várias mulheres, eu atendi muitas mulheres, tanto em constelação quanto em jurídico, na área jurídica, que, por exemplo, eu percebi essa dificuldade. Aí o outro não suporta ficar no relacionamento, ele quer ir embora, porque ele recebeu demais, então ele não vai suportar ficar ali. Quando a gente mostra esse desequilíbrio, você tem que fazer um pouco menos para o outro. Você está fazendo muito pelo outro. Aí veio uma frase, uma delas falou assim para mim, uma frase muito interessante. Quando eu era criança, a minha mãe, tudo que ela ia comprar, ela tinha que pedir dinheiro para o meu pai. Então ela fazia todo o trabalho doméstico, cuidava de tudo. E na hora de comprar algo, ela tinha que pedir dinheiro. Eu não vou pedir dinheiro para homem nenhum. Eu não vou depender dos homens. Então, ela cresceu desde a primeira infância, dos 0 aos 7 anos, com essa crença. Quando ela casou, que jeito que ela casou? Ela casou com um homem que depende dela financeiramente, que já está no 3º, 4º relacionamento, e ela está no 1º. E aí ela começa a perceber, através dessa facilitação, dessa prática sistêmica na advocacia, que ela está fazendo muito pelo outro. Então, aí a partir disso, ela foi atrás do homem, conversou com ele, ele falou, olha, eu arrependi de ter pedido o divórcio e a gente poderia tentar novamente. Aí eu falei, agora você vai tentar fazer um pouco menos. E aos poucos você vai dando empoderamento para ele fazer a parte dele.
Porque às vezes elas não têm essa consciência. Sim, Vai na fazendo maioria tudo das no vezes. automático. Na maioria das vezes não tem. E você sabe que na parte do meu trabalho, né, o que eu faço? Eu trago para elas essa consciência, para elas ou para eles, né? Eu me sinto bastante procurada por homens. Então, eu trago essa consciência, por quê? Porque às vezes você não precisa fazer menos. Você só precisa mostrar para o outro, trazer ao outro essa consciência também, né? É. E aí existe, quando realmente a pessoa percebe isso, existe um acordo. Eles fazem acordo, né? E aí existe a possibilidade de facilitar para eles também um acordo, trazer para eles ideias e possibilidades, né? Porque geralmente quando é um perfil assim, de casal assim, é uma mulher que ela se dedicou bastante à profissão, ela estudou muito, e é um homem que não fez a mesma coisa. Então não dá para mudar assim, entende? Mas Rápido dá, não. mas dá para esse homem tendo consciência ir buscar esse caminho, né? E fazer aquilo que, vamos supor, ele pode cuidar das crianças, ele pode, isso é um acordo entre casais, ele pode cuidar da casa, pode fazer isso e estudar para chegar no patamar dessa mulher, para alcançá-la profissionalmente, para que financeiramente eles não precisem diminuir o padrão de vida. E ela vai entender isso, ela vai apoiar, então ela mantém e ele aumenta. Eles vão para um padrão novo de vida. E o aspecto chave de tudo isso é exatamente a consciência, porque é o que você falou mesmo. As pessoas fazem tudo isso de forma inconsciente. Elas não sabem o que estão fazendo, sabe? Realmente não sabem. Elas agem com aquilo que elas acreditam que é o melhor, né? E aí, E aí, quando elas tomam consciência e recebem, além da consciência, uma orientação, né? Ela é instrumentalizada com ideias, com possibilidades do que fazer para melhorar essa vida, elas fazem. E você sabe que eu achei interessante trazer a mulher, porque eu trabalho bastante com homens. Eu percebo, na verdade, que, por incrível que pareça, o homem, quando ele se coloca na posição dele, quando ele compreende qual é a posição e como fazer, todas as coisas entram em ordem. É muito forte isso. Eu percebo que a mulher ela é mais fácil de orientar. Isso é na minha prática pessoal. A mulher ela ouve não, eu mais. Mas o homem, quando ele aceita a orientação, ele concorda, né? Porque ele geralmente é mais racional mesmo. Então você precisa trazer para ele comprovações de que vale a pena fazer essa mudança. Mas quando ele topa fazer, o resultado é muito potencializado, muito forte. Percebi isso. eu também concordo com isso, porque assim, o homem é mais fácil nesse aspecto de conversar com o homem. Porque quando ele se abre de verdade Total. e eles realmente cumprem Eles aquilo. fazem. Eles fazem, eles vão atrás. Eles não gostam muito de procurar terapias, né? Tipo assim, terapia para casal. A gente indica às vezes para um psicólogo para fazer terapia de casal. Eles são um pouco resistentes a isso, mas depois, quando eles resolvem fazer, eles são bem focados, bem focados. A gente percebe isso. A mulher ela ouve com maior facilidade, mas também ela muitas vezes não cumpre, né? Ela não faz, ela vai deixando. Mas quando a mulher cumpre também, quando ela entende, ela tem uma maneira muito também poderosa de mudar as coisas, né? E aí não só dos filhos, mas do casal. Já me apareceu assim várias situações dessas, que não existia mais o relacionamento. E o objetivo era só tratar a respeito. E no momento que esse conhecimento veio à tona, eles acabaram se reconciliando. Então, a gente tem várias histórias também de reconciliação, né? E de depois colocar em prática, por exemplo, a comunicação não violenta, né? É muito importante a comunicação. Colocar em prática esses instrumentos e mudarem totalmente a história da casal. Então, tem muitas possibilidades da vida. Por isso que é importante para o advogado, para o facilitador, ter essa visão
essa visão da luta pelo poder entre gêneros, homens e mulheres inconscientemente lutando pelo poder, né? Mas o advogado tem uma visão sistêmica e toda essa visão desses instrumentos, né, múltiplos, trazer isso para essas pessoas para perceberem que o poder está na união. Só existe poder quando existe união. Quando a gente se une, a gente potencializa, existe o poder e podemos dar um salto. Quando a gente luta pelo poder, as duas saem mais fortes. Aí não vai para o sim, né? Não vai para o mais. Fica paralisado, travado ali, intrincado. E para que possamos ir para o mais, nós precisamos do outro, né? Nós temos que ter essa consciência. O outro tem o seu papel, tem a sua importância dentro do sistema, dentro da empresa, em qualquer aspecto, né? De gênero principalmente, porque ninguém vai chegar a lugar nenhum intrincado no emaranhado de um conflito, que muitas vezes a gente vai olhar para trás, a gente vai ver que é uma repetição de padrão familiar, de comportamento naquele sistema, e que às vezes ninguém teve oportunidade de parar e olhar para aquela questão e falar, né? Eu posso fazer um pouco diferente. Eu posso fazer de uma forma. Eu posso conviver com os meus filhos. Eu posso ajudar minha esposa. A esposa também. Eu posso ser uma mulher menos impetuosa do que minha avó foi, do que minha mãe foi. Eu posso dar acesso ao pai, dar acesso aos filhos, o pai, ou o pai ter acesso aos filhos. Então, assim, essa facilitação, né? Esse papel de facilitar a comunicação. Então, tudo que a gente fala, tudo, sistêmico, na área de psicologia, de advocacia, em todas as áreas relacionadas ao desenvolvimento humano, o que existe de mais importante é a comunicação. Sim. É muito importante. Você conseguiu restabelecer ou comunicar bem, você vai estar bem em todos os lugares. E nem tudo vai ser 100% perfeito. Em alguns momentos nós teremos problemas, né? Igual agora nós estamos tendo a pandemia. Olha, se a gente for olhar para o lado negativo, o lado positivo, nós vamos ver que existe uma possibilidade aí de achar um equilíbrio no meio da pandemia. Sim. Então, eu não posso continuar meu processo na justiça, porque a justiça fórum está fechado, mas o juiz está me dando uma possibilidade de olhar para o mais, de facilitar, de fazer com que as partes tenham consciência. Então, qual que é o meu papel nisso tudo, né? Ficar aí incentivando a luta e a disputa de poder entre homem e mulher, ou eu posso facilitar a comunicação deles para que eles olhem para o mais, para que eles digam sim para a vida e para todas as possibilidades de crescimento. Às vezes mesmo não estando juntos mais, mas eles podem se unir para que os filhos possam ir para a vida. Exato. Para que os filhos possam alcançar o conhecimento, para que eles possam aprender na escola, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente pode unir como casal, né, também, resolver ter como se diz, uma reconciliação, e dali para frente fazer um pouco diferente, ou a gente também pode se unir como ex-marido e ex-esposa para o bem-estar das crianças, para o melhor interesse dos filhos, né? Então, isso é muito importante. Então, dentro de vários aspectos aí, não só na questões de família, mas em todos os aspectos, eu falo. Principalmente nas empresas, né? Também a questão, assim, às vezes um homem fica tendo dificuldade de lidar com a mulher que está com um cargo superior ao dele. Teve uma possibilidade na empresa de subir de cargo, aí escolheram uma mulher para ocupar aquele cargo de liderança, aquele cargo. Então, assim, vai ter muito machismo ali, muita coisa que não vai fazer com que não, essa mulher tem uma importância nessa empresa, a importância dela. Então, ela lutou para chegar naquele lugar. Então, em todos os sentidos, a gente vai vendo
que a facilitação da comunicação vai intrincar em possibilidades de ir para o mais, de todos crescerem juntos. Então, é aquele ditado, né? Juntos somos mais fortes, né? É lógico, é lindo na teoria, mas quando a gente pega o conflito ali latente, até a gente conseguir, tem casos que nós não iremos conseguir. Sim. Porque Tem casos que as partes, né, Lidiane? Tem às casos. vezes tem casos que é necessário para que as partes amadureçam. Exatamente. Para que haja ali, eles não resolveram, não conseguem resolver, estão muito envolvidos com as suas emoções, né? Não conseguem olhar além disso, né? Existe uma espécie de cegueira, a gente sabe disso. Sempre que há uma quebra de relacionamento, porque realmente é através do relacionamento que a gente se envolve. Quando há uma quebra de relacionamento por feridas que são sistemáticas, né, do sistema, e a pessoa fica presa nisso, é um processo mesmo de cegueira. Então, não tem como conversar. A pessoa precisa passar pela experiência, que é a experiência do processo, que é uma experiência mais dolorida, mas que é necessário para o desenvolvimento pessoal dela. A gente precisa reconhecer também quando é um caso desse, para que a gente não interfira no desenvolvimento. Mas assim, nós estamos para mostrar que existem outras possibilidades, além da experiência da dor. Nós podemos ir pelo amor. Então, quando a gente traz esse tema que trouxemos hoje, né, do poder e do gênero, né, da luta pelo poder, e a gente consegue mostrar que o poder está exatamente no contrário, que é o fundamento, por exemplo, da comunicação não violenta. Que a comunicação não violenta, senão a comunicação compassiva, né, daquela ideia que Gandhi trouxe a gente, né, de não batalha, não luta, não violência, né? Você é compassivo. O que você traz? O que você vai expressar? Onde você vai pôr o foco? O foco da sua atenção não é no problema, nem no conflito, nem nas suas questões, nas suas emoções. Você amplia e coloca o foco no amor, né? Quando você coloca o foco no amor, na compaixão, você olha para o outro, você percebe que com isso você começa a fortalecer a sua rede, os relacionamentos, né? Quando você fortalece os seus relacionamentos, o conflito, a batalha não faz mais sentido. E é aí que o processo acaba. Então, para os advogados que despertaram para isso, que estão se colocando nessa questão de facilitadores, está tudo mais leve, né? E com resultados lindos, como você mesma contou, né? E aí a gente pode dizer que, ampliando para que eu possa finalizar a minha fala, a gente pode dizer que é aí que está a resposta do poder e do gênero. O poder e o gênero é real e existe quando cada gênero entende de que lado está. Então, quem sou eu? Que gênero sou eu? Mulher. Então, qual é a minha posição? Onde realmente é o meu local de força? Onde eu vou ser feliz como mulher? Com as minhas habilidades, com as aptidões que são específicas do ser feminino, mulher, né? E aí o meu marido consegue também saber onde é o lugar de força dele, como homem, como ser masculino, qual a posição dele diante do casal e diante da família, dos filhos, da sociedade. Quando a gente entende o nosso lugar de força, então os gêneros vão estar no seu poder. Aí sim, na sua potência de força e poder. E quando se unem, o salto quântico. Então, quando os gêneros entendem que um precisa do outro para alcançar esse poder que tanto buscam, acaba o campo de batalha e inicia o campo do amor, né? Que é o que a gente está vivenciando com tantas histórias, e é o que a gente está trazendo aqui para que as pessoas tenham acesso para refletir sobre isso. Então, assim, eu agradeço muito a tua presença. Nosso tempo voou. Foi rapidinho. E eu agradeço. Nossa. Ah, não voou. Eu entrei de novo, né? Eu entrei de novo. Eu preciso, então, eu não sei qual o tempo que a gente tem. Pedir ajuda. Temos 10 minutos. Eu saí e entrei de novo. É né? verdade. Nós saímos entrando. Tinha esquecido desse detalhe. Seguindo pelo vai que... acabar, vai acabar. Olha só, eu tô ligada no sistema, tá vendo? Um padrão do programa que termina nessa hora. Então, nós temos 10... a gente tá olhando no relógio, mas a gente esqueceu desse detalhe. Mas assim, porque fluiu, porque foi muito bom.
Sim. Nós conseguimos, a princípio, quando foi feito o convite, eu fiquei pensando, gente, o que que eu vou... Eu pensei, eu não vou estudar nada, não vou pensar em nada, vou deixar o campo fluir. Fenomenal. Os fenômenos vão acontecer e as palavras certas vão vir de acordo com o que eu estiver sentindo. Perfeito. Aí, na hora que você me perguntou, eu senti e falei. Então, não foi nada pensado, programado, organizado para estar aqui. Eu sabia que tinha esse tema. Sim. O que veio para mim? Essa questão de que cada um realmente, né, a gente aprende a ordem, né, as leis do Bert Hellinger, né, que vem primeiro o pertencimento. Então, se a gente seguir essas 3 leis das ordens do amor, que é o pertencer, a ordem e o equilíbrio. Quando a gente utiliza essas 3 leis para facilitar conflitos, na advocacia, na prática mesmo, ou na psicologia, em qualquer campo que você vá trabalhar, as coisas vão fluindo. Quando é feito, tá tudo pronto. Você olha assim e fala assim, gente, mas tá tudo certo. Né? E de onde essa força vem? Do campo, gente, vem do campo. O campo ele é o campo morfogenético que nós aprendemos, né? A gente tem que acreditar na força do campo, no nosso lugar, no nosso papel, tanto como homem quanto mulher. Então, a gente estuda, né, a igualdade de gêneros, né? Então, aonde que está a igualdade? Está quando cada um ocupa o seu papel. É o lugar, exatamente. Quando restabelece a ordem dentro do sistema, né? Então, assim, quando existe ordem, primeiro vem a ordem, depois o amor. Então, quando existe ordem, o amor flui. Perfeito. O amor pelos filhos, o amor pela ex-esposa, porque mesmo sendo ex, gente, eu já tive uma cliente que teve 7 maridos. Sim. Então, eu fiz esse trabalho com ela e ela conseguiu enxergar aonde que ela tinha que dar um lugar para cada relacionamento anterior, para que a vida dela, com o atual casamento, fluísse. Porque já começou a ter intrincamento. Eu comecei a atender esse casal na delegacia de polícia, onde ela tinha violentado ele violentou. Foi uma briga assim, braçal mesmo, assim, de parar o homem parar no hospital com pontos na cabeça. Nossa. Bem pesado mesmo. O delegado não queria mediar, ele queria direto para a vara criminal, mas eles tinham marcado o casamento. Nossa, eles eram noivos. Já estavam noivos e queriam retirar o processo. Foi uma luta. Nós conseguimos resolver a questão, eles assinaram um termo, tudo certinho, mas assim, fluiu, porque ela foi dando um lugar. Então, imóveis que não tinha conseguido fazer a transcrição no cartório, porque ainda estava emaranhada naquele marido que teve uma casa comprada em comum, filhos envolvidos com drogas, porque a ausência da figura paterna, porque a mãe excluía o pai, o filho ia para droga. Então, quando a mulher é muito impetuosa, exclui a figura do pai, o filho vai ter que preencher aquele vazio de uma outra forma, né? Então, existe a questão dos vícios, né? Então, assim, tudo foi se organizando. Pensa bem, o primeiro marido um lugar, segundo, terceiro, quarto, até chegar no 7º para que fluísse o amor. Então, a ordem vem antes do amor. Então, isso eu nunca esqueço. É uma coisa que eu aprendi no curso. E quando a gente vai atender, que você coloca ali, vamos supor, os representantes no atendimento sistêmico, a gente acaba usando bonecos, que a gente vê a desordem totalmente. Assim, a mulher no papel do homem, o homem no papel da mulher, ninguém respeita ninguém. E aí, gente, que desordem. Você não sabe nem o que faz, né? Você não sabe fazer nada. Eu quero te trazer... agora, né? eu quero te trazer até uma questão que eu acho bastante importante a gente colocar aqui. Às vezes, gente, quando a gente coloca os bonecos, né? Pelo menos esse é o trabalho que eu faço algumas coisas diferentes, né? O que acontece? Às vezes, não é nem que a mulher está no papel do homem e o homem no papel de mulher. Às vezes a mulher tirou o marido do lugar, colocou o filho no lugar do marido, isso acontece. Às vezes o marido
tirou a mulher do lugar, colocou o próprio trabalho no lugar da mulher. Às vezes é uma pessoa tão religiosa, Lidiane, que ela tira, vamos colocar aqui a mulher, o marido e o filho do lugar e coloca a igreja no lugar da família. Então, toda vez que você coloca as coisas fora do lugar, você vai criar uma confusão na sua vida e ao seu derredor. Porque a ordem é o segredo para que tudo dê certo, né? Por isso que é importante, às vezes a pessoa quebra a ordem porque não sabe daquela lei. Não saber da lei não te exime de estar sobre a força da lei, porque a lei existe, né? É como a lei de trânsito, você não conhece a lei de trânsito, né? Teve um amigo meu que foi dirigir em Londres e ele andava na contramão, porque lá é o contrário. Ele está acostumado com o Brasil. Então, para ele estava certo, na mente dele estava certo, mas a lei de lá é diferente, ele estava na contramão. Você vai ser punido ou vai passar por todos os problemas de você ter infringido uma lei. Na família, uma lei do amor, uma lei da ordem, uma lei do pertencimento e outras leis que também refletem na família. Bert Hellinger não abarcou, né? Mas quando a gente estuda, a gente percebe que existem várias outras leis que também influenciam nos nossos relacionamentos. Então a gente só precisa ter uma base, um centro, para que cada um fique no seu lugar. O diferencial desse programa, Lidiane, é o seguinte: cada pessoa que eu convido, eu dou um tema para ela. E eu não converso com nenhuma pessoa que vem aqui. Nenhuma. Interessante. O que eu faço com elas é o seguinte: na hora que a gente começa a conversa, começo a procurar onde é o lugar da pessoa que eu convidei. Qual é o lugar dela? E aí, quando eu encontro o lugar dela, eu coloco ela no lugar dela. Então, o seu lugar de força apareceu, né? É a pessoa facilitadora em constelação, que trabalha com direito de família. Quando apareceu o seu lugar de força, aí você fala, o programa inteiro termina, você não viu o programa acabar. Por quê? Porque era o seu lugar de força, foi colocado na ordem. Então, eu coloco isso em prática dentro do próprio programa, né? Porque eu acredito mesmo no campo, acredito na fenomenologia e vivo na prática o resultado dessas questões. Tive questões muito pesadas, de presidiários, alienação parental, sabe? Meu foco é a violência doméstica, né? É o direito das famílias, mas específica a violência doméstica, né? A Maria da Penha, a alienação parental. Então, eu só pego casos pesados mesmo, né? E esses casos, eu vi resultado através desse trabalho. Então, veja como funciona, como é incrível, né? E agora sim, está acabando. Eu quero, antes de finalizar, agradecer ao professor Rocha, que está presente. E ele falou aqui, realmente ele é um grande amigo, né? E foi a pessoa que nos apresentou, né? Foi. Gratidão. Eu chamo ele de. Eu esqueci. É José, a gente tem outro nome José. lá. José Augusto. José Augusto. Eu nem chamo ele de Rocha. Eu tenho Eu chamo ele de Rocha. E aí ele te mandou um grande abraço, disse que está feliz em ver nós duas juntas conversando aqui. Que bacana! Ele entrou, ele viu, que legal. E ele colocou. Eu converso com ele em box. Ele colocou rumo à nossa turma, que aí você deve entender o que ele está falando. Aí foi código. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Nossa turma. Foi código. Eu agradeço muito essa possibilidade de estar aqui, essa oportunidade, né, de trocarmos, fazermos uma troca nessa área aí do direito. Agradeço esse colega, né, de turma lá da pós-graduação, que facilitou esse nosso encontro, né? Nesse caminho nós vamos conhecendo pessoas maravilhosas, pessoas que lutam e que buscam o melhor nessa questão dos conflitos e que também está a serviço da vida, a serviço do bem maior. Sim. E se os nossos clientes estão bem, nós conseguimos fazer um trabalho equilibrado, nós também estaremos em equilíbrio, né? Nós não nascemos, não foi o direito, nós não escolhemos o direito. Você tem o direito nos escolheu. 20 segundos. Oi? 20 segundos.
Ah, sim, o direito nos escolheu, então nós temos um propósito. E quando a gente está num lugar de força, tudo flui, tudo Perfeito. vai além.